Boa noite. Que bom que você está aqui. Porque nós estamos gravando esse culto, eu vou permanecer quietinho hoje aqui neste lugar, para ajudar o Ademir aí nas gravações. Eu quero fazer uma propaganda aqui deste livro. Patrick conhece, né, Patrick? O Incomparável Jesus Cristo. Amin Rodor, acho que é assim que pronuncia-se o nome. Ele conta de uma maneira muito especial alguns eventos, algumas situações do ministério de Jesus. Muito interessante. E o que nós propomos para esta noite tem uma ideia dele aqui, né? Inclusive, eu vou ler daqui a pouco uma parte daquilo que ele escreve aqui, tá ok? E hoje nós vamos falar de um assunto que eu considero muito especial. Eu quero e convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10. E nós vamos ver e ler, rever, né? Porque creio que muitas vezes nós já ouvimos essa história, a história da cura do cego de Jericó. A cura de Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Eu leio assim na minha Bíblia. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. E ele clamava assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto aqui no verso 49 traz a seguinte informação: Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Tem dois fatos que me chamam a atenção no relato que nós acabamos de ler. O primeiro fato é a atitude de Jesus em relação a este cego, a este homem que clamava. Jesus, ele para dar atenção a ele, contrariando o anseio e o desejo da multidão. A multidão, enquanto a multidão queria calá-lo, Jesus para e manda chamar. A segunda coisa que Jesus faz é uma pergunta para o cego. E trabalhando nessas duas questões aqui que nós vamos avançar com a mensagem dessa noite. Como vocês bem sabem, por um período da minha vida, eu tive uma dificuldade da visão.
eu fui diagnosticado pelo médico como sendo tecnicamente cego, cientificamente cego. Eu estive cego, acredita? O médico disse para mim, olha, se você quiser eu posso te aposentar agora. Eu falei, nossa, que interessante. Eu falei, não quero, deixa quieto. Eu passei por alguns processos cirúrgicos que foram, dos 40 anos para cá, 3 processos. Antes disso eu já tinha passado por 2 outros processos, tudo no olho. Nesse último processo que eu tive, eu não sei se eu relatei já para vocês, contei essa experiência, mas o que acontece? Eu não conseguia, sozinho, eu não conseguia colocar a pasta de dente na escova para poder escovar o dente. Eu não enxergava. E eu não era dotado de uma percepção com o tato, com o ouvido, né? Eu não tinha um senso de direção apurado como o cego tinha, né? Porque ele era cego desde sempre, né? Então ele conseguia se virar aí na condição que ele estava, mas eu não conseguia. Em algum momento da minha vida eu precisei do auxílio de alguém, da minha esposa, né? No caso foi, para colocar a pasta de dente na minha escova para que eu pudesse escovar o dente. E depois de escovar, eu não sei como ficou, né? Porque eu também não enxergava nada. Então foi essa a condição. Então, assim, a condição de cego é uma condição terrível. Então, a gente vê um motivo especial de Jesus ter parado ali, né? Mas Jesus, ele para naquele momento para dar uma atenção àquele cego. Aquele homem que clamava por misericórdia chama a atenção de Jesus. E ele insistentemente clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele para dar um recado muito claro para aquela multidão, para o cego, para mim, para você e para toda a raça humana. Ele para dizer-nos que Deus se interessa por nós. Que o seu assunto, que a sua dificuldade, que o seu pesar, que a sua dor é de interesse divino. Deus para, porque Ele mesmo na sua palavra deixa muito explícito que Ele veio para fazer a vontade de Deus e Ele precisava naquele dia fazer a vontade de Deus na vida daquele homem. Por isso que Jesus parou. Aquele cego clamou com tanta força como se fosse a última oportunidade dele. E talvez fosse mesmo a última oportunidade dele, né? Afinal de contas, o relato da cura do cego aqui no livro de Marcos é o último relato de cura que Marcos registra. Depois disso, Jesus caminhou até Jerusalém e passou por todo aquele processo de espancamento e, por fim, crucificado. Então, aquele homem clama com tanto desespero que ele causa um grande alvoroço ali a ponto das pessoas ficarem preocupadas com tudo aquilo. Homem, fica quieto aí e tal. E ele clamava, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquele cego, ele sabia exatamente quem era Jesus. Quando ele chama Jesus Cristo como filho de Davi, ele está reconhecendo ali na pessoa de Jesus Cristo o Messias enviado de Deus. E por reconhecer o Messias enviado de Deus, Jesus Cristo para lhe dar atenção. Jesus parou para demonstrar que se importa com ele. E olha que combinação perfeita que acontece aqui. O cego sabia a quem estava clamando
e ele acreditava naquele a quem ele estava pedindo por misericórdia. Uma combinação perfeita para que o milagre fosse realizado. O livro de Hebreus nos traz uma informação importante. Hebreus no capítulo 11, no versículo 6, a palavra de Deus nos diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Bartimeu, o cego, tinha certeza absoluta de que Jesus poderia curá-lo. Por isso ele continuava e persistia a clamar. Por isso que ele não parou. Por isso que o forte clamor da multidão não foi ali para ele um empecilho, para que ele alcançasse a graça, a misericórdia de Jesus Cristo. Eu estou diante da última e única oportunidade para a minha vida. E ele se agarra a essa única e última oportunidade e clama e o milagre acontece. Sabe, às vezes, as pessoas vão agir de tal forma que elas diminuem o nosso valor, que elas criam mais empecilhos ainda para a nossa vida, para que a nossa vida avance. Mas nós precisamos fazer igual Bartimeu. Continuar clamando. Porque se nós continuarmos a clamar, Deus há de nos ouvir. Jesus parou naquele dia para revelar algo especial de Deus para nós. Aquele cego à beira do caminho era a personificação exata, precisa do termo do que significa uma pessoa marginalizada. Enquanto as pessoas passavam e avançavam, ele ficava ali na beira do caminho. E Jesus para ali para ouvi-lo, para atendê-lo. Sabe por quê? Porque Jesus não quer que ninguém fique marginalizado, parado, estacionado na vida, à beira do caminho. Não. Ele quer que a gente cresça, avança, saia muitas vezes de uma condição desfavorável que nos prenda, que nos prende. 5 minutos de saúde, perfeito, Patrick. A gente precisa reconhecer a nossa condição e pedir ajuda. Foi isso que Bartimeu fez. Ele não queria mais. Ele não aguentava mais, ele não suportava mais. Imagine você por longos anos da sua existência, parado no mesmo lugar, dependendo das esmolas, dependendo da caridade, dependendo da boa vontade das pessoas. Enquanto as pessoas iam e vinham e você sempre ali na mesma. Que vida horrorosa, sem propósito. Deus não quer que tenhamos uma vida sem propósito, estacionada. Eu não estou aqui pregando de doutrina de prosperidade, mas eu estou falando aqui de uma prosperidade espiritual, de uma nova vida em Jesus Cristo, porque era isso que Bartimeu ele procurava, ele ansiava mudar. E é só Jesus para alavancar a nossa vida de tal maneira que a gente saia do estado que estamos e avançamos para um estado melhor. Jesus quer nos ver em boas condições, não numa condição de miséria, de pedir, mas numa condição de que a gente consiga fazer por nós mesmos as coisas. E era por isso que Bartimeu clamava, e foi por isso que Jesus parou.
Ao parar e atender aquele cego, Jesus ele contrariou todas as regras e dogmas religiosos criados pelos homens. Eu quero compartilhar com vocês deste livro aqui que eu falei inicialmente, algo especial. Está na página 40 deste livro, onde o autor diz assim: de acordo com o dogma da retribuição do judaísmo, esse desafortunado, que é o cego Bartimeu da história aqui, estava simplesmente pagando os pecados pelos seus pais ou os seus próprios pecados. Em Levítico, se você ver lá depois na sua casa, no capítulo 21, versículo 17 a 21, por razões tipológicas, o sacerdócio era proibido aos cegos, coxos, desfigurados ou deformados. Mas aquilo que era algo específico, que dizia respeito apenas ao sacerdócio, os judeus eles extrapolaram para tudo. Então o que eles faziam? O cego não tem direito a nada, o coxo não tem direito a nada. O coxo tem direito a uma vida miserável. Então os dogmas religiosos, os conceitos errados dos homens, fez com que aquele homem vivesse na marginalidade, à margem do caminho, miseravelmente por muitos anos. E tem mais. Entre os fariseus havia a crença de que eles não eram obrigados a ter piedade dessas pessoas. Olha, que dó. Olha que coisa. Olha que faceta do ser humano. Além de não ter dó dessas pessoas e misericórdia dessas pessoas, as pessoas eram incentivadas a tacarem pedras nessas pessoas. Qual que era o clamor de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual que era a lei existente? Taca a pedra nele. Taca a pedra nele. Não precisa ter misericórdia. Enquanto a lei dizia para apedrejá-lo, mas não é a lei da Bíblia, é a lei dos homens. Enquanto a lei dos homens o rejeitava, não a lei da Bíblia, Jesus parou para dar atenção para aquele homem. E isso não era apenas um dogma judeu, não tinha a ver apenas com a religião judaica. Tem mais, outros segmentos diziam assim: para os essênios, uma seita separatista do judaísmo, né, que vivia em comunidades ao longo do Mediterrâneo, os cegos e fisicamente defeituosos deviam ser completamente excluídos. No chamado manuscrito das regras, qualquer pessoa ferida na carne, paralíticos de pés ou mãos, aleijados, cegos e mudos, não podiam fazer parte da congregação. E ainda de acordo com o manual A Guerra entre os filhos da luz contra os filhos das trevas, nenhum coxo, aleijado ou cego era digno de ajuntar-se aos eleitos na guerra escatológica. O cego não tinha valor. O cego não valia nada. Para os religiosos, o cego devia viver ali à margem do caminho. Para os radicais, o cego devia viver ali na sua condição de pecado, de dor, de angústia. Mas Jesus para. Jesus para. Jesus para atender a necessidade daquele cego. Jesus para quebrar esse paradigma, para quebrar esse absurdo. Jesus para dizer para aquela multidão que ele está acima das regras.
estabelecidas pelos homens, porque quando qualquer regra estabelecida pelos homens está em desacordo com a vontade de Deus, nós não podemos aceitar. E Jesus não aceitou e parou para atender a necessidade daquele homem. Parou para atribuir a ele um valor que ninguém atribuía. Parou para dizer assim: cego, não, você tem valor. Eu quero te ouvir, eu quero saber o que você quer. Eu disse a vocês que no Evangelho de Marcos esse foi o último milagre registrado. Mas não foi a última vez que Jesus parou o que ele estava fazendo para atender a necessidade do ser humano. Até porque durante todo o seu ministério, Jesus fazia isso. Parava para atender a necessidade do ser humano. Parou, olhou para Zaqueu, lembra da história? Zaqueu, desce depressa. Parou para dizer àquela mulher: olha, nem eu tampouco te condeno. Parou para dizer para um dos seus discípulos: olha, eu te vi quando você estava orando. Sabe, parou para explicar a sua missão. Parou com os seus discípulos para dizer: olha, queridos, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai descer até vocês. E agora, no seu último ato, antes de render-se no Calvário, Jesus para novamente e olha para o marginal, para o bandido, para o moribundo, né? Que está ali para morrer crucificado juntamente com ele, para dizer o seguinte: olha, em verdade te digo que você estará comigo no paraíso. Contrariando a lógica do ser humano quando o assunto é salvação. Porque na lógica do ser humano, algumas pessoas têm valor, outras pessoas não têm valor algum. Quem, em sã consciência, hoje nós vivemos nos mundos das apostas, né? Hoje tem tantas bets, tantas apostas aí no mundo, né? Quem em sã consciência apostaria que naquela cruz um dos ladrões seria salvo? Jamais, ninguém. E Jesus para num misto de admiração com misericórdia, né? Porque a fé daquele homem na cruz é uma fé muito diferente da nossa crença, por exemplo, da nossa fé, porque hoje nós lemos os relatos de Jesus, nós sabemos tudo o que aconteceu e é fácil para nós crermos. Mas aquele homem não estava diante de um Deus que se impunha ante os ensinamentos falsos dos fariseus, que se impunha ante as doenças, ante os demônios. Não. Aquele homem estava diante de um moribundo igual a ele, de um Jesus que havia sido espancado, de um Jesus ferido, desfigurado, amassado pelos golpes, sangrando. E aquele homem ao lado de Jesus simplesmente: olha, Jesus, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Que fé! É uma fé que transcende tudo, que vai além de ensinamentos, de crenças, de dogmas. É uma fé que salva. É uma fé da qual Deus se alegra, e se alegra tanto ao ponto de parar e dizer: olha, estarás comigo no paraíso. Mas eu e você precisamos entender por que esse Deus para. Ele para porque Ele nos ama. Ele para porque nós importamos para Ele. E nós somos tão importantes para Ele que Ele deu seu Filho, seu único Filho. E a Bíblia nos traz um verso maravilhoso que todos nós conhecemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu.
Jesus Cristo. E quem que é merecedor disso? Humanamente falando, pela religião que professamos? Nenhum. Mas Deus parou tudo para entregar o seu Filho naquela cruz por nós. Então nós importamos para Deus. Nós temos valor, que é difícil de mensurar. O valor é aquele Filho, o Cristo, entregue na cruz do Calvário por nós. Amém? A segunda coisa que Jesus faz, o verso 51, traz a pergunta: o que você quer que eu faça por você, cego? Olha que coisa impressionante. E Jesus ele pergunta para o cego: o que você quer que eu faça? Não parece uma pergunta óbvia demais? Veja o quadro, né? Tem um homem cego que está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E daí quando você pensa que o cego vai parar, ele grita mais ainda, ele clama mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele chega lá e ele é levado lá, e Jesus é informado que ele é cego. Certo? Então Jesus, para aquele homem que está clamando por misericórdia, simplesmente pergunta: o que você quer que eu faça? Era como se a minha filha chegasse lá na minha casa: eu estou com fome, estou morrendo de fome, pelo amor de Deus. Tá, e o que você quer que eu faça? Eu quero comida, né? Eu quero alguma coisa para comer. Está tão óbvio isso, que a gente precisa, às vezes, desconfiar daquilo que é muito óbvio, né? Óbvio. A gente precisa lembrar de uma coisa. Bartimeu, ele não tinha apenas a debilidade física, mas ele tinha o estigma da cegueira, né? Certo? O problema de Bartimeu não era só porque ele estava cego, era porque esta cegueira trazia para ele muitas coisas ruins. Ele usava uma capa para se proteger das pedradas. As pessoas que tinham um pouquinho de misericórdia e lançavam algumas moedas para ele ali, muito provável que muitas delas: toma, seu miserável, pecador e indigno. Os outros passavam chutando a poeira: você não merece um centavo, você é um pecador. Então nós temos aqui um homem que era cego e um homem que era maltratado. E é nesse contexto, clamando por misericórdia, que Jesus vira para ele e diz assim: o que você quer que eu faça para você? Deixa eu me contar uma coisa. Eu vou precisar de mais um pouquinho de tempo, tá? A minha intenção era terminar 8h30, mas um pouquinho a mais hoje. Quando eu fiz a minha segunda cirurgia, que era do descolamento da retina, que eu fiquei cego, né? Eu não tinha 1% de visão. Era muito interessante aquela cirurgia, porque parecia uma água assim, e durante o processo de recuperação, essa água ela ia baixando, sabe? Eu às vezes queria fazer isso daqui, para ver se eu conseguia ver alguma coisa, e não conseguia. Eu tinha que aguentar firme o processo, e as coisas foram descortinando, sabe? As coisas foram acontecendo.
Passou o tempo, eu fui liberado para poder trabalhar. Primeiro dia meu lá na Avenida Francisco Glicério, que era onde eu trabalhava ali, eu desci do meu carro, né, todo alegre, todo feliz, e eu comecei a olhar assim, né, era tudo tão claro, tão bonito, né, era tudo tão novo, eu não estava mais acostumado com aquilo, eu não estava mais acostumado a enxergar com tanta clareza, né. De um lado da Glicério eu conseguia enxergar o outro lado e ler o que estava escrito. Daí eu olhei mais adiante assim, eu olhei aquele prédio com aquela propaganda, falei, nossa, que coisa maravilhosa, como é bom enxergar. Será que Bartimeu ficou feliz? O que vocês acham? Será que ele ficou feliz ao ver? Bartimeu, ele não titubeou, ele logo disse, eu quero ver. Eu estou aqui porque eu sou cego, eu quero ver. E assim como Bartimeu não titubeou em responder que queria ver, Jesus Cristo tampouco titubeou em dar-lhe a cura. Tá bom, sua fé te salvou, seu abençoado, vá em paz. E a Bíblia diz que ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Mas deixa eu trazer uma informação para vocês, que talvez você não saiba. Eu não sabia, talvez você não saiba. Imagina, vocês conseguem imaginar o que acontece com uma pessoa quando ela volta a ver? Eu fiquei muito feliz porque eu enxergava antes disso, certo? Eu já sabia, eu já conhecia. Olha o que a ciência diz. É ciência. Ao contrário dos filmes, a adaptação, para quem volta a ver, é frustrante e cansativa. Muitos pacientes entram em estado de choque ou depressão, porque a realidade visual é complexa demais e exige um esforço mental enorme. Quer mais? O cérebro está acostumado a navegar pelo mundo usando o tato e a audição. Nos primeiros meses é comum que a pessoa feche os olhos ou ignore o sentido da visão para confiar nos sentidos antigos que ele tinha antes. Quer ver mais? Tem aqui, tem uns efeitos, os efeitos, né? Confusão visual inicial. O cérebro recebe estímulos luminosos, mas não consegue separar objetos. Tem dificuldade com formas e rostos, e a noção de profundidade, ânsia. Então, assim, tem muitos efeitos colaterais para a pessoa que volta a enxergar. No caso de Bartimeu, além disso tudo, tem uma outra questão. Bartimeu não tinha profissão. Que profissão que Bartimeu tinha? Nenhuma. Bartimeu, ele era amparado pelas pessoas. Ele era levado para sua casa por alguém. Ele era cuidado. Haviam pessoas que auxiliavam ele. E agora? Agora ele vai ter que se virar. Agora ele vai ter que cuidar da sua própria vida. Agora ele não vai ter o apoio de ninguém para levá-lo daqui para colar. Agora ele não vai receber esmolas. Quem que vai dar esmola para um ex-cego? Eu estou aqui porque eu era cego. Não. O que as pessoas esperariam de Bartimeu? É que ele se virasse. Se vira agora nos 30. Eu recebi ajuda enquanto estive cego, mas depois que voltei a enxergar, eu tive que me virar, e é normal que isso aconteça. Mas para mim o processo foi tranquilo, foi ok, porque eu tinha um trabalho, eu tenho uma profissão. Mas e para Bartimeu? A Bíblia diz que ele seguiu Jesus afora. Mas todo mundo que seguia Jesus afora, em algum momento ele voltava para sua casa. Como achar a sua casa? Como que era a casa dele?
Será que alguém foi com ele? Como identificar onde mora? Veja os desafios de um ex-cego. Talvez agora a gente consiga entender a pergunta de Jesus Cristo. Olha, Bartimeu, para voltar a ver tem um custo. Você está disposto a pagar esse custo? Você está disposto agora a se virar, a fazer tudo você mesmo? E sabe o que Bartimeu faz? Ele simplesmente, eu quero ser curado, eu quero ver, eu quero enxergar. Nas trevas, havia uma certa segurança para Bartimeu. Mas Bartimeu não queria mais ficar nas trevas. Ele queria encarar esse desafio todo que eu mencionei aqui a vocês. Eu acredito, eu imagino, porque eu confesso a vocês, né, que eu imagino um dia que eu vou voltar a enxergar direitinho. Eu estou sem óculos, estou vendo vocês, mas eu ainda não enxergo direitinho. Mas eu sempre imagino enxergar direitinho. Então eu penso também que Bartimeu, em algum momento, ele sonhava com esse dia. E eu imagino também que Bartimeu, ele tenha colocado em conta todos os desafios de viver agora enxergando, de ter a visão. Por isso que a resposta dele foi assim: eu quero ver, eu quero voltar a enxergar. Bartimeu não era apenas um homem de fé, ele era corajoso. Nós precisamos ter coragem. Quando as coisas não estiverem bem para a gente, nós precisamos ter coragem de ir até Jesus, porque é Ele que pode nos socorrer. As pessoas podem até dizer, você não merece, você é indigno, mas Ele pode nos socorrer quando clamarmos. Ele queria sair das trevas de Bartimeu. Ele entendia que haveria um custo, mas ele decidiu pagar por isso. Sabe, essa história, ela nos traz um ensinamento muito especial. Porque eu sei que aqui, por conhecer vocês, né, eu sei que aqui não tem ninguém com necessidade de enxergar, de ser curado. Talvez eu, né? Mas o jeito que tá bom, tá legal, tô trabalhando, tô vivendo, tá ótimo, tá bom. Mas Deus tem uma promessa maravilhosa na palavra dele, sabe? Deus, ele tem algo especial que é um ensinamento para nós nessa noite. Jesus, no livro de João, no capítulo 12, ele diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Sabe por que Bartimeu queria voltar a ver? Porque ele queria conhecer aquele que era intitulado como a luz do mundo. Ele queria seguir a luz do mundo, ainda que isto custasse algumas coisas para ele. E o Evangelho e seguir a Jesus, ele tem um preço a ser pago. O nosso Jesus é maravilhoso, como nós cantamos hoje aqui. Mas a Bíblia, ela nos traz informações que a gente precisa refletir, pensar sobre isso. A Bíblia diz que precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo. A Bíblia diz que nós precisamos negar a nós mesmos, negue-se a si mesmo e siga-me. A Bíblia diz assim, olha, sede santo como santo é o vosso Pai. A Bíblia, ela é cheia de desafios. A Bíblia diz assim, olha, abandone as obras da carne. Essa é a luz do céu que Jesus está propondo para nós. A Bíblia diz que aquele que ama o pai e a mãe, mais do que a Jesus Cristo, não é digno dele.
Jesus Cristo sempre estava aberto, disponível às pessoas. E uma vez, um grupo de pessoas chegou e falou assim: olha, Jesus, nós queremos te seguir. Sabe o que Jesus falou para essas pessoas? Pois bem, saiba que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Seguir a Jesus exige desafios. Bartimeu estava disposto a segui-lo, a ir até o fim, ainda que isso lhe causasse alguma dor, algum constrangimento, mas ele não queria permanecer nas trevas. Nós fomos chamados para a luz de Deus, para viver em novidade de vida. Sabe, igreja? Nós somos chamados para realizar as mesmas obras de Jesus Cristo. E quais são essas obras? Obras de misericórdia. De desatar as correntes que prendem o pecador às trevas desse mundo. Quebrar todos os dogmas, os preconceitos, a fim de salvar as pessoas, como Jesus salvou aquele homem. Nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. A pergunta de Zaqueu, ela, quem sabe, pode ser a pergunta a Bartimeu, aliás. A pergunta a Bartimeu pode ser direcionada a mim e a você hoje, mais uma vez. Nós somos filhos da luz. O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça por você, a fim de que você seja um homem melhor, uma mulher melhor, um crente melhor? Nós somos chamados, igreja, das trevas deste mundo para a maravilhosa luz de Deus. E isso tem um preço. E você está disposto a pagar? O meu desejo hoje é que você permita, que você deixe, ainda que doa, né? Ainda que lhe cause algum tipo de sofrimento, que você deixe a luz do céu entrar em sua vida, para que essa luz te modifique, te transforme, e que também transforme pessoas ao redor de você. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, é o meu desejo. Amém. Nós vamos concluir a mensagem dessa noite. Convido todos vocês a se levantarem e vamos cantar o hino Deixe a luz do céu entrar. Deixas hoje a salvação fluir, e se queres toda a escuridão banir, abre o coração para Cristo te brilhar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abra o coração para Cristo em ti brilhar, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz celeste, quer morar em ti, para iluminar o teu caminho aqui. Quer o teu pecado, coração limpar, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre o coração para Cristo em ti brilhar, deixa a luz do céu entrar.
andar no brilho dessa luz. Abre o coração para Cristo em ti brilhar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre o coração para Cristo em ti brilhar, deixa a luz do céu entrar. Amém? Bendito seja o teu nome, Senhor, por essa noite, por esses momentos que passamos aqui na tua casa de oração. E, Senhor, é o desejo do meu coração que a tua luz entre no meu ser, para que as minhas obras sejam semelhantes às tuas obras, para que eu possa te seguir, para que eu possa avançar e não ficar à margem, à beira do caminho. Eu sei que é o desejo do teu coração, ó Pai, que cada um dos seus filhos que aqui estão avancem. Eu sei que é o desejo do teu coração, ó Deus, que cada um dos seus filhos que aqui estão permita que o Senhor, através do seu Santo Espírito, preencha o coração, a mente delas. Que estejamos todos, ó Pai, dispostos a recebê-lo. Que o Senhor transforme a nossa vida de trevas em luz, para iluminar não somente os nossos caminhos, mas também para iluminar e salvar pessoas para o teu reino. Tenha misericórdia, Senhor. Como tivestes misericórdia de Bartimeu, tenha misericórdia de cada um de nós aqui. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.